Olá. Oi, Ei, boa tá tarde. bom? Boa tarde, tá boa? Eu tô bem, e você? Como tá aí em BH? Tá bom. Tá. Solzinho, mais Ah, é? fresquinho, bem Ah, tá. fresquinho. É essa Essa época, né? noite chegou a 10 Nossa, de tudo isso? madrugada. É, Olha é, só. Uhum. é, Tá frio essa época mesmo, né? É o é. inverno, né? Boa noite, Ângela. Que Acho que está é a Ângela entrando, mesmo. né? É, Uhum. essa época é mais fresquinho e deu que a previsão. E aí, Batica, boa noite. Ah, tá, o Vai pessoal ali. chegar a 8. Sério, tudo isso? Meu É Deus, tudo meu Deus. isso. Pelo menos é previsão. Vamos ver. É, tá certo. Mas estou muito feliz, viu, Dulce, por né, por essa live, por esse encontro, né? E estou muito grata, viu, por você ter aceitado, né, o convite e a gente, enfim, tecendo aí, né, essa trama, né, essa caminhada aí em busca, né, da gente mesma, né? Sim, Então, sim, estou sim. super, super feliz, viu? Então, assim, Eu, É, vou falando assim, um pouco, né, de mim, e depois a gente, né, vocês também se apresenta, né, fica, tá. né, bem à vontade, tá bom? Então, eu sou Lilian de Almeida, né, sou terapeuta integrativa, enfim, moro aqui em Ribeirão Preto, né, São Paulo, apesar de ser de Minas também, né, e, enfim, estou nessa jornada, né, já há bastante tempo, trabalhando com várias ferramentas, né, as constelações familiares, os florais, com arte terapia, né, o sagrado feminino, né, que é enfim, grande caminho aí que a gente já vem trilhando, né, Sim, e, e a gente está bem, assim, eu acho que receptiva e buscando, né, cada vez mais essa energia, né, essa manifestação em nós, né, então, enfim, essa live surgiu um pouco, né, dessa busca dessa experiência, né, Glastonbury e a essência de Madalena. Mas então se apresenta aí, depois eu falo um pouquinho, assim, de como, né, surgiu a live e tudo mais, tá? bom. Então, você sabe que eu sou de Almeida também? Então, eu já vi em algum lugar esse nome seu, de Almeida Ferraz, Pois não é? é. Tem muita Como ligação diz, aí, né? quando eu estava lá em Portugal, eu fui falar a respeito do meu nome, né? Uma pessoa, então você tem que ir a Almeida, porque você é de Almeida, é um lugar maravilhoso, é um forte, que é uma estrela de 12 pontas. É uma coisa assim, Ah, olha, é lindo, 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 que lindo. incrível, incrível. Mas, enfim, eu, Dulce Ferraz, né, também terapeuta, já longa data, né, deve ter o quê? 30 por aí? Uhum, 30 uhum, anos, né, dentro uhum. dessa caminhada aí. E também, né, vindo aí com essa coisa do feminino, com muita relutância, viu, Sim, sim, eu Olívia? acho que Não foi todas nós. tão simples assim, É, não, né? Porque já há um longo tempo que vem essa coisa para mim, mas só recentemente é que eu tenho me permitido, vamos dizer assim, uhum, né? uhum, Mas trabalho na área aí, tanto com essa questão do feminino, né? Mas também dando cursos de numerologia dos caldeus, né? Que é uma numerologia mais antiga que Pitágoras, sim. da consciência sobre o campo, consciência, técnicas de cura. Então, é uma jornada que eu falo que a gente está dentro dessa área para se curar, né? Cada vez mais, Totalmente. Totalmente. né?
e se abrir, né, cada mês, estar receptiva, mais receptiva, né, às frequências, a essa unidade, a um entendimento mais profundo um pouquinho, né? Isso, é isso mesmo. O pessoal está entrando, sejam muito bem-vindos, né, Sim. todos e todas. Sim. Então, sim. Bom, a gente se conheceu, né, Dulce, já tem, eu acho que o quê? Em 2016, né, a gente fez a formação do jogo, né, jogo iniciático da Oca juntas, e, enfim, acho que de lá para cá a gente, né, eu sempre, né, sinto, assim, você é muito próxima, né, de mim, e, enfim, o que aconteceu é que nesses últimos dias, né, em relação agora, dizendo mais especificamente sobre a live, né, bom, há uns 2, 3 meses eu já venho em um processo bem intenso, assim, né, eu acho que de conexão, né, com a energia de Madalena, porque eu conduzo círculos sagrados, né, então eu conduzi um círculo sagrado agora de 16 de junho, que foi o reencontro, né, com Madalena, né, então eu comecei a conversar com você, né, sobre isso, sobre as experiências que eu estava sentindo, os insights, acordando sempre, né, 5 horas da manhã, 4h30, e assim, com muitas coisas acontecendo, e muitos mergulhos, e com muitas imagens, né, e dentro dessas imagens, veio muito forte a imagem para mim, né, de Glastonbury, né, do Charles Sewell, enfim, e a gente começou a conversar, né, e aí eu senti que alguma coisa tinha aí, né, para a gente partilhar, enfim. E aí me veio essa ideia, né, de convidar você para a gente falar um pouco, né, sobre esses, né, 2 campos aí, né, tão grandiosos, né. E aí, o que eu percebi, assim, comigo, né, eu vou falar um pouquinho, assim, de mim, eu comecei assim, sentir muito esses locais, né, esses lugares sagrados, vindo ao meu encontro, né, e aí eu fiquei, assim, muito imersa, né, dentro dessa energia, e fiquei, depois, assim, né, em sintonia profunda, e aí comecei a invocar também, né, invocar cada vez mais, né, todos esses lugares, e tô tomando, né, a essência né, na verdade, do sistema, né, que tem do Alasca, que é Charles Sewell, e aí compartilhando sempre com você, né, sobre tudo isso. E aí eu comecei a sentir muito forte, cada vez mais, essa presença mesmo, assim, né, de trazer essa reconexão comigo mesma, né, eu acho que está bem, assim, emergente, né, Dulce, a gente sente isso cada vez mais, né, essa emergência da gente fazer cada vez mais mergulhos, né, dentro dessa imensidão, né, desse reino, né, desse princípio, né, que é o feminino e o masculino, né, e aí, totalmente imersa em todas essas coisas, eu comecei a cada vez mais, assim, perceber, né, a importância, eu acho que as curas chegando, né, e muitas coisas sendo transcendidas em mim, né, eu falei, nossa, coisa grandiosa isso, né, então a gente, eu acho que como a gente está nesse momento, né, totalmente novo, de muitas mudanças, eu comecei a perceber a importância também da gente poder invocar esses lugares, né, aí comecei a entrar cada vez mais, né, e aí conversando com você, né, a gente foi chegando, né, junto nessa ideia de que, poxa, você foi lá, você esteve lá fisicamente, né, enfim, e a gente está acessando de outras formas também, energeticamente, vamos dizer assim, né, e eu acho que cada vez mais, né, a presença também de Madalena e desses locais de poder estão vindo ao nosso encontro, né, basta, eu acho que quem tem olhos para ver aqui, né, que veja, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Então, um pouco dentro desse contexto foi que surgiu a live, né? Na verdade, né? Da gente poder acessar, tecer esses fios, né? De cura, de reconexão,
de apropriamento, eu acredito, né, da nossa essência feminina, né? Então, diga aí o que você sente. Bom, essa questão aí do feminino, né, eu fui meio que empurrada, né? Apesar Sim, de já lá para trás, no ano 2000 e pouco, né, eu ter começado a receber mensagens, sim. mas eu ainda meio... É como se eu recebia, mas não, eu não dava a devida importância. Eu achava Uhum, lindas as mensagens, mas ainda aquela coisa assim, ai, que lindo, né? Eu tenho um uhum, caderno de uhum, mensagens, acho, ah, que lindo, e ficava, né? uhum, uhum. Atualmente, quando eu vou lendo isso, eu falo assim, meu Deus do céu, né? E tá tudo É, aí atual, tá? é. E essa história de ir para a Inglaterra, para Glastonbury, Stonehenge, aquela região ali, Sim. foi muito assim, aquelas coisas que acontecem, né? Nós fizemos juntas o curso, foi quando a gente se conheceu, né? O Foi, curso do foi. Jogo da Oca. Eu estava Isso. próxima de ir para Portugal. Eu estava nas Sim, eu vésperas da minha lembro. primeira viagem para Portugal, né? Uhum, E que foi quando a pessoa fez uma leitura de oráculo para mim, e por conta de uma determinada coisa lá, ela, nas cartas, disse que eu era filha de Madalena, as lágrimas não escorriam, elas pulavam, né? E sim. eu, mental, para lá de mental, e eu comecei a questionar o que é isso, o que significa isso, e etc, etc, né? E ela, cala a boca, escuta, Uhum, escuta, isso fica mesmo. com isso, né? É. E ela falou assim, Portugal vai ser muito importante para você, e aquilo, eu fiquei com aquela coisa na mão, né? É, e foi muito interessante essa história toda, porque eu chegando em Portugal, era como se eu estivesse passando por um processo iniciático. Uhum. E acabou que no ano seguinte eu voltei a Portugal. Antes de ir para Portugal, então em 2017, eu senti necessidade de fazer esse colar que está aqui. Tá? Ah, tá. Esse colar que está aqui. Eu, 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 eu fiquei uma noite pesquisando. E aí, um amigo lá do Rio de Janeiro, era um artista que infelizmente faleceu, né? Então minha Ah, peça ficou única, né? Todo mundo, ah, hum, quem fez, quem fez, quem fez? Eu falei assim, bom, quem fez ainda está lá em entendi. cima. Mas eu liguei para o Cláudio, perguntei, Cláudio, eu preciso disso, mas eu tenho que ir com isso para Portugal. Eu não sabia por quê. Eu não Olha sabia que por quê. incrível. Uhum, E aí ele falou assim, manda para mim o desenho. Eu mandei várias imagens para ele, né, fazer lá a uhum, arte dele, né? E aí uhum. ele me mandou o desenho em cera, perguntando se estava ok. Eu falei, tá, manda bala, faz. E chegou na tarde anterior da minha viagem para Olha, Portugal. Chegou o correio e eu não estava legal, eu marquei uma pessoa para fazer uma leitura para mim. Ela fazia leitura de registro acástico. E ela abriu, ela falou, deixa eu tirar uma carta aqui para ver que vai reger essa leitura. Ela tirou uma carta, era Madalena. As coisas ah, são muito interessantes, Madalena. Né? Aí, tudo, ok, eu falei, ok. Ela falou assim, ô Dulce, estão me falando aqui que você vai ter que ir para Portugal levando uma medalha, um talismã, eu não sei o que é. é, Ela não tinha visto porque não estava no pescoço, eu tinha chegado. certo. Ela falou assim, eles estão me mostrando aqui que você tem que levar algo, mas que você não vai poder tirar do pescoço, hora nenhuma, nem para dormir. A não ser na hora de Uhum, tomar banho, que você tire e uhum. coloque no lugar que você veja para você colocar de volta, porque eu vou fazer de tudo para você não colocar isso de volta no pescoço.
Eu passei Olha. uns 2, 3 anos sem tirar isso do pescoço. Eu só tirava na hora de tomar banho e voltava com ele, né? Uhum. E tá. E aí eu mostrei para ela, né, que isso aqui é a tampa do poço sagrado em Chalsuel, né? É esse desenho. Representa o sagrado feminino, né? Representa, tem uma série, é o símbolo crístico, representa o centro aqui, seria a própria vagina, ou é a questão do feminino, a integração do masculino e do feminino, enfim, né? Mas eu então coloquei no pescoço e viajei. Só que a pessoa onde eu ia ficar na casa dela estava indo para a Suécia. E ela falou assim, Dulce, eu vou estar indo para a Suécia, que eu tenho que ir lá, você quer ir também? Eu falei, bom, eu vou ficar na tua casa, você está indo para a Suécia para passar uma semana, vou, né? Vou. E já fui com 2 malinhas, uma malinha de mão, porque a mala grande, que eu ia ficar 3 meses em Portugal, a mala grande eu deixei no aeroporto. Cheguei 6h30 da manhã, 8h30 eu estava pegando um voo para Suécia. E cheguei lá, conhecia, hoje é uma amigona, assim, uma amigona maravilhosa. E super ligada também a Madalena, aquelas coisas assim que parece que o universo, né? Parece não, né? O universo tecendo, né? Fazendo a tecetura, que é a coisa mais fantástica. Passei lá, inclusive meu aniversário lá, né? Eu cheguei um dia antes do meu aniversário, passei o meu aniversário lá e voltei no dia 22 de maio. Eu peguei um voo para Lisboa, né, de Estocolmo para Lisboa, e nesse dia apareceu um crop circle na Inglaterra com esse desenho gigante. Exatamente esse desenho. Quando eu cheguei em Lisboa e vi, né, postando que tinha aparecido naquele dia, eu só olhei para cima e falei, papai do céu, o que está significando isso, né? Que loucura é essa? Porque eu senti necessidade de fazer o colar, a pessoa falou que eu tinha que ficar com ele no pescoço e de repente aparece no campo de trigo esse desenho. E aquilo, eu até conversei com a menina da Suécia, ela falou assim, Dulce, vamos lá, vamos na Inglaterra, vamos dar. Falei, vamos combinar. E esse vamos combinar ficou para. Acabou que foi 2019. Entendi. E então marcamos para ir, né? Ela, inclusive, ia com a filha e uma pessoa que ia ser a nossa intérprete. Eu não falo lufas de inglês, né? Apesar de eu traduzir coisa até. Pois é. Eu não falo inglês, né? E ela também não. Então, assim, para ter alguém que pudesse a gente caminhar e fazer as coisas e ficar mais prático, né? Então, ia essa pessoa junto, né? Linda essa pessoa também, que ia servir, né, para nos ajudar na nossa viagem. Então, era nosso quarto. Ela, filha, e essa pessoa e eu. E ela alugou uma casa. E ela falou assim comigo, Dulce, eu aluguei uma casa, mas eu estou vendo aqui que cabem até 8 pessoas nessa casa. Eu estou achando que são amigos seus que vão. Eu falei, como assim? Eu estou indo do Brasil, não conheço como? Ninguém daqui do Brasil vai comigo? Enfim, chegando em Portugal, comentei com a menina onde eu estava hospedada, na casa dela, ela falou, eu vou. Aí uma outra que a gente tinha feito curso, um retiro juntas nos Açores, a outra que também foram as duas que a gente se conheceu assim, também, eu também vou. Aí um amigo que fez um retiro comigo lá em Lanzarote, nas Ilhas Canárias, falou assim, eu também vou. Aí tá. Aí eu estava na feira de livro em Lisboa, né, porque eu editei um livro lá em Portugal, né, de numerologia, e eu estava na feira. E aí apareceu aquelas coincidências, uma amiga minha, que daqui de Belo Horizonte, que fiz um curso junto com ela do Drunvalo Melquisedeque, que vivia a partir do coração. E ela estava lá em Lisboa, e ela falou, Dulce, tal, o que você está fazendo aqui? Tal. Aí eu falei assim, olha, estou indo
para Glastonbury. Ela falou assim, me dá o número do voo, Olha só. o dia que vocês vão, o hotel que vocês já marcaram, porque eu vou junto. Foi a 8ª pessoa. Não. Aí a gente vai vendo que tudo é tão perfeito, né? Quando a gente vai entendendo, né, o que significa o 8, né, que é transcendente. A Helena fala muito, né, da estrela de 8 pontas, né? Mas o número 8 é mágico, ele é o significado de ressurreição, morte e ressurreição, de transcendência, né? E aí eu falo assim, mas nós marcamos assim, né? Era a época que ela podia tirar férias lá na Suécia, enfim. Chegamos em Glastonbury um dia antes do solstício de verão. Aquela loucura que a gente caiu, assim, né? É como se assim, você cai de paraquedas numa história e que sem conhecer, né? Sabe assim? Aí você vai entendendo que e é isso que eu estou entendendo. Não adianta eu lutar contra, não adianta eu falar, bater pé, espernear igual menino berrento. As coisas vão se apresentando, né, fluindo, naturalmente. Meio que é como se a gente vai sendo conduzido e quando a gente vê, a gente está. Né? E as coisas estão assim, né, acontecendo. E não sei se é a melhor época para se estar lá. Muita gente, muito cheio, muita festa, lado, né? Tem esse lado. Eu creio que estar lá, mas em silêncio, onde você pode estar sentindo realmente a frequência, fazendo os contatos, né? Porque lugar lindo, lugar é mágico, parece que você está entrando numa cidade conto de fadas, sabe assim, as pessoas, tudo, é bem mágico. Agora, outro dia um amigo meu me mandou o filme das Brumas de Avalon, que ele conseguiu baixar e mandou para mim, e eu fui assistir, né? E aí a Viviane conversava, né, ou Morgana também, né, na ilha de Avalon, né, pelo poço mágico. E esse poço, dizem que é esse poço que a tampa é essa, né? Essa tampa é óbvia, é mais recente, né? Mas que seria o poço né, da história, né, de Rei Arthur e Viviane, Morgana, Morgause, né, e toda a história, por onde elas conversavam. Sim. Né? Então, é a questão do poço no próprio jogo, né? O jogo da Oca, que a gente às vezes fica encantado com as águas do poço, né? Ou encantado com as emoções e se aprisiona ali, mas era a forma de comunicação, né? Desse feminino, pelas águas, né? Pela mãe água, né? Porque a água mater, ela vem muito dessa história do feminino. Sim, e representa os líquidos, né? A própria estrutura. Então, assim, é tudo muito mágico. Tudo muito mágico. Muito assim, incrível, né? E a ligação, né? Porque ali tem toda essa história de mítica, né, do Rei Arthur e né, a Ilha de Avalon, que também chamada a Ilha de Vidro, né, por conta dos charcos, muita água em volta, né, não é uma ilha, mas por conta da quantidade de água, ou a Ilha das Maçãs também. Sim. E é interessante porque tem esse lado
E tem toda a história também da passagem de Madalena por essa região. Por né? esse local, Por esse local. José de Arimateia, né? Tem uma árvore que era o cajado dele que pimpou e floriu, né? Que foi vandalizado, né? Enfim, são histórias muito interessantes, né? Dessa representação, né? Desses arquétipos, das histórias do feminino e do masculino, né? Que se a gente começa a prestar atenção e a seguir, é muito, muito, muito interessante. Até a magia da própria água, né? Que em Chalsuel, o poço, né? E a água, e creio que a água que você toma, o floral, eu trouxe, né? Eu trouxe vidrinhos com água, né? Inclusive na hora de passar na alfândega, naquela coisa lá, e aquele monte de vidro de água, né? Eles não queriam deixar. Eu falei, não, joga fora meus cremes, joga fora meu shampoo, creme, esse negócio. A água, você não água não, fora. Por favor. Era água tanto lá de Glastonbury, quanto a água de Lourdes, que eu estive em Lourdes também. Tá. Portugal, E então eram minhas águas sagradas. Eu falei, não, minhas águas, vocês podem fazer. O homem ficou olhando assim, deve ter falado assim, tudo não doido, né? Nada. Ele deixou minhas águas passarem. Mas a água do poço em Chalswell, esse poço sagrado, é muito rica em ferro. E, inclusive, tem um desenho como se fosse uma cascatinha aqui, que é puro vermelho, como se fosse a menstruação. Né? Então, representa essa água do feminino. Você sai do parque, atravessa a rua, lateral, bem, tem a fonte, que como é que ela é? White Spring, uma coisa assim. Outra fonte. Que é com a água bem branquinha. Branca, literalmente branca, que é a representação do masculino. Então, são duas águas, uma vermelha e outra, né, normal, água normal. Branca não é branca, água transparente, mas não é vermelha, como que não tem o ferro. Mas uma fonte do lado da outra. E ali, então, eles falam desse cruzamento, ou desse entrelaçamento das águas, né, do masculino e do feminino. Né? E falo que todas as duas vêm da montanha, né? E então, onde tem a torre, né? A torre, que é a Torre de Miguel, que eles chamam de a Torre de Miguel, é o que sobrou, né? Era uma construção maior. E que ali onde tem a torre, dizem que tem o cruzamento, é um ponto de cruzamento das linhas leis, que é a linha de Miguel e a linha de Maria. Isso, dentro das linhas, né? Então, assim, eles chamam também de linhas dragão. Inclusive, a cidade, as bandeiras, dragão, é tudo muito interessante, porque o dragão também, não sei qual livro que fala de Madalena, eu não sei se são os mistérios, eu não sei qual que fala que Madalena a dragão mãe, né? Como se tivesse essa ligação, representação, né? Com abelhas, mas também com dragão. Então é muito interessante, né? Essas histórias, né? Porque são histórias, né? Mas não são histórias, né? A gente são sabe que não é. simbologias, são energias, são informações que dizem respeito a nós, né? Sim, a nossa natureza, né? A nossa natureza, a aquilo que precisamos retomar, né? Precisamos reconectar essas frequências, né? Essas águas dentro de nós, tanto do feminino quanto do masculino, que foi rompido, né?
e exato. que agora está vindo aí com mais força, né? Cada vez com mais força, É verdade. para que a gente evolua. Não tem como nós, seres humanos, ultrapassar essa terceira dimensão, vamos dizer assim, né? Se a gente está caminhando aí para uma quinta dimensão, nós Sim, precisamos nos resgatar, né? Modificar aí essa verdade. estrutura Uhum, e acessar algo mais profundo. Então eu vejo que esses lugares, né, que são energeticamente potentes, né? Eu sei que lá é considerado o chakra cardíaco do cardíaco, planeta Terra, isso. mas por conta de uma série de barbares mesmo, né, dos povos antigos, Aconteceram. Sim. muito desses lugares foram contaminados, né, e Uhum, precisam ser também purificados. Então, sim, assim, quando eu verdade. vejo, às vezes, esses. Não como julgamento, mas sim, não como assim, né? Não, e Quando sim, acontece aquelas festas tipo Rock in Rio, tem coisas muito. lá em Glastonbury, tem um evento, festival, que inclusive é nessa época que nós É, saímos de lá, nós mais ou menos. passamos 7 ou 8 dias, eu acho que foi uma coisa assim, e logo que a gente veio embora, teve o festival. Aí é É, uma tonelada, música é, alta, rock, que não sei, eu acho que ali é um lugar que, para mim, deveria ser algo com mais silêncio. Aí a Rogéria entrou, e Rogéria, nós estou contando nossa aventura lá. Ah, que Rogéria é legal! daqui, Já era. e Tá, foi ela que que foi legal! junto, né? Foi a última, a oitava. Ah, que Ela foi a legal! oitava que Seja fechou bem-vinda. o grupo. Né? Então, eu creio que esses lugares, não que não possa ter música, que não possa ter nada Sim, disso, mas acho que ser mais mas preservado, né? a gente vê, assim, nesse dia que foi o solstício, muita gente, muita bebida, muita, sabe assim, que meio que desvirtua algo Sim, que deveria, é, sim, para mim, pode ser que eu esteja errada ou eu que vejo de forma diferente, né? Mas algo mais sagrado, mais, sim. sabe assim, por isso que eu falo, eu ainda vou voltar, mas Claro, eu, de preferência, não nessas épocas nessas onde épocas. Verdade. fica assim, para poder realmente é, a gente possa sentir o lugar, Sim, exatamente. É. contemplar a, 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 Rogéria. eu fiquei bom. Que depois nós viemos embora e ela ainda ficou mais lá alguns dias Ah, sozinha. tá. É, Olha que coisa, ela né, ficou lá. mágica. Ela ficou fazendo Interessante. aventura lá sozinha, sem falar inglês também, mas foi tudo perfeito. Que coisa incrível, E é né? isso, né? A gente tem que ir seguindo esse interno, né? Aí ela falando que voltou um dia antes do festival. Isso. Sim, olha que incrível. É muito interessante, Dulce. E tem também, eu já ouvi, né, assim, em algumas partilhas do Matias de Stefano, né, ele se referir também, Glastonbury, ao útero da Terra, né? Interessante isso também, né? Coração e ventre, né? Ventre e coração, Eu né? li isso, onde foi? Hum, eu Eu li ouvi isso. dele, sabe? Eu É, ouvi dele. não, mas hoje eu estava, peguei isso aqui, um manualzinho que uma pessoa foi até em Portugal que me deu, Ah, e tá. falando sobre os chakras em ascensão, mas do planeta, e Sim. fala exatamente isso, que o Reino Unido, eu acho que a região do Reino Unido, a Inglaterra, é o útero.
né? E Glastonbury, é, o chakra está aí no poço. sim. É o ponto central, seria o poço, né? Uhum, uhum, Mas fala aí dessa coisa do útero. O útero, na verdade, é onde tudo é gestado, né? sim, É sim. Fonte aquela, criadora, total. sim, sim, é onde a alquimia acontece, né? Porque o útero é o Verdade. encontro das duas sementes, vamos dizer assim, em termos aqui do nosso corpo, né? Sim, sim, É o local onde as duas sementes se encontram, né? Do feminino e do masculino. sim, sim. E o útero é o local onde aquilo vai ser alimentado, Uhum, gestado, né, para que possa vir ao mundo, né? sim. Então, é, eu não vou achar assim, lendo assim rápido, assim eu não vou conseguir, não. Eu sei que fala, eu li isso e você tinha me falado isso, É, mas eu achei em muito. algum lugar eu Algum vi livro a você leu? respeito disso. Uhum, Não, uhum, não, não. Aqui fala, então foi você que me falou, porque aqui fala que o Reino Unido é o chakra da estrela, que seria o chakra da estrela da Terra. Então, que está sim. abaixo dos nossos pés, né? Uhum, Seria o ponto raiz dessa história. uhum. E foi o Matias mesmo, de Matias Stefano, que falou, eu falou lembro. aí. Eu vi num vídeo que ele fez um vídeo bem curtinho quando ele teve lá, acho que foi em 2016, 17, não sei. E aí ele, lá no Jardim, né, de Charles Well, ele fez filmou e disse, né, algumas coisas. E entre elas ele disse isso, né. Aquilo me tocou muito, Sim. muito, muito forte, assim, né, porque realmente Porque é, reforça essa questão do feminino, né? sim, sim. Dessa fonte geradora, porque o feminino é a fonte geradora e é a Uhum, fonte de conexão com uhum, a energia que né? Que a exato. energia do masculino ela é mais focada, direcionada, ela traz, né? Ela vem e tem aquela coisa de pôr no concreto. A do feminino não, ela é essa É, coisa mais sutil, mais, doce, né? né? São as águas mesmo, As né? águas, é. Tanto que o útero, ele enche de água, né? O líquido Uhum, amniótico, onde a uhum, criança vai crescer, vamos dizer assim, né? Ser uhum, formada, é dentro uhum, da água, né? uhum, uhum. Então, e é interessante porque se aqui fala que o Reino Unido é estrela da Terra, tá? E o ponto é Londres, é, a estrela da Terra está na Mãe Terra. É Sim, a questão do feminino. E o cosmos, né, o Sol central, essas coisas, é o masculino. Né? Então, sim, é sim, essa conexão e a ligação aí, o cardíaco, o útero é um centro de poder, né? exato. É Uhum, um centro de poder, de criação, é, mas o cardíaco o que congrega, é isso aqui, é isso. Né? Ele sim, faz, então, não sei se dá para ver, né? Ele sim. faz essa conexão das forças telúricas, Terra, com as forças cósmicas. E Sim, aqui no centro, que segundo o Jean-Yves Leloup, ele fala do nous, no livro isso, também, tem um outro livro também de Madalena que fala do nous, que é onde faz a união, a alquimia acontece aqui sim, dentro, que a gente pode chamar também de pai, mãe e o filho, né? Ou uhum, Espírito sim, também, Santo, né? Que é, seria essa força aí, e isso está no poço, tá? Em sim, Glastonbury no poço, né? uhum, É é incrível, né? uma força, né? Apesar de a época que eu fui muito cheio, né?
quando a gente chegava no poço, Uhum. primeiro que é o tempo inteiro com placa, silêncio, 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 para não atrapalhar quem ali estava em contemplação, né? Uhum. Então, ali dentro é meio que um santuário mesmo, é como se você estivesse entrando em um local sagrado. Então, todo mundo fala, ou quase não fala, Quase não e falo, quando né? fala, baixinho. Todo Uhum. mundo, assim, naquele sussurro, sabe? Assim, Uhum. e o poço sempre com velas, sempre com flores, Ai, que sempre lindo, com... né? É lindo, é muito, muito lindo, muito. Muito. E, e a força, né? Ali eu... Meu Deus, como eu chorei naquele lugar. Eu sou uma Imagino, chorona, né? Eu falo que imagino. eu sou daquelas que rio muito, mas choro muito também, né? Como eu Uhum. chorei naquele lugar. Meu Sim, santo. imagino, né? Porque eu sinto assim que cada vez mais, né, Dulce, todas essas energias elas estão chegando, né? A gente sabe que no ano 2000 a gente entrou muito forte, né, nessa questão da energia do feminino, né? Porque dois é o feminino, né? É o E, feminino. é, e aí eu sinto assim que cada vez mais a gente vai se conectando com todas as resistências que a gente tem, com todas as dificuldades, né, com todas as feridas, né, e tudo mais que a gente, né, enfim, já, né, tem e carregou nas células durante tanto tempo, né? Então, assim, o que eu sinto cada vez mais, né, forte, eu acho que a energia de Madalena está trazendo isso para a gente, né? Essa totalidade, né, nesse sentido de não só unir o feminino e o masculino, né, dar lugar para a mente, para o coração, né, fazer essa alquimia, né, dentro da gente, que a gente, né, eu acredito que a gente está vivenciando isso, né, todos a Terra, né, passando por um parto, nós passamos por, né, por inúmeros partos, né, mas assim, me vem muito uma frase assim, sabe, uma uma frase mesmo que me veio nesses períodos aí, né, nesses tempos aí de Mercúrio e tal, que eu acho muito rico, né, que eu gostaria muito de compartilhar, é uma frase que é assim, fala assim, eu posso ser quem sou, né, eu posso ser, né, profunda, né, eu posso ser vulnerável, né, eu posso ser quem sou, acho que Madalena traz muito isso, pelo menos assim, o que eu tenho sentido fortemente nos últimos meses, né, essa presença, né, dizendo para, né, enfim, nos meus momentos aí de conexão com ela, dizendo isso para mim, né, não tenha medo, né, de ser quem você é, né, então eu acho que a gente está se despindo, eu acho, se despojando dessas camadas, né, que ficaram tão grudadas, né, nas nossas células, né, histórias, emoções, sentimentos, né, e que nos impedem de ver essa essência, né, essa essência feminina que nós somos, né, então acho que a Madalena, ela, enfim, ela traz, assim, uma diversidade, né, de faces para que a gente possa se nutrir, né, se transcender, enfim, se espelhar, né, e ficar aberta. E uma das coisas também que eu acho também junto com isso é a simplicidade, né, de ser, né, porque, né, aquilo que a gente já conversou, o essencial é simples, né, mas a gente dá tantos, sei lá, a gente fica tão emaranhado em tantas coisas, né, Dulce, que a gente, às vezes, se perde dessa simplicidade, né, então, assim, uma das coisas também que eu sinto que Madalena traz, né, assim, as minhas conexões com ela, esse fluxo, né, dessa simplicidade, né, de não ter medo de ser quem a gente é, né, que a gente não vai ser mais queimada em nenhuma fogueira, né, que a gente pode, né, não é, que a gente pode, né, ser quem a gente é mesmo, com simplicidade, né, e viver a nossa natureza, né, feminina, e fazer essa É, união dentro da gente, né. sim, É um pouco isso, assim, que eu sinto. sim. E essa Madalena é a simplicidade, ao mesmo tempo
é uma complexidade, Uma complexidade é total. um paradoxo, é um baita de um paradoxo, né? É verdade. Mas essa questão aí que você falou da gente ser quem a gente é, porque ela incita que a gente se desnude, tire as camadas, tire tudo aquilo que não serve, né? Isso. Eu vejo que as muitas pinturas, ela nua, né? Nada tem a ver pelo fato deles terem colocado ela como prostituta, né? Uhum. A igreja fez o papel que Sim, fez, fez o né? que fez, é. Mas sim da pureza, quer dizer, Uhum. ela nua é a essência pura no seu âmago, né? Desse Uhum. feminino limpo, sem máscara, sem nada, Sim, né? E sim, assumir quem ela é com toda a magnitude que aquele ser representa, né? verdade. Porque Uhum. é um ser que, né? Eu gosto É. de falar que as Notre Dames não são para Nossa Senhora, né? Que todo mundo Sim, é acha bem que é lembrado, Nossa bem Senhora, lembrado. mas É. não são, né? São para Nossa Dama, né? A Nossa Dama é Madalena. Uhum. É, a igreja não, ela rompeu com muitas coisas, né? A história, por um tempo, lá na Inglaterra, ainda ficou muito mais preservada, né? Também toda a mistura com os celtas, os druidas, né? E Sim, todos os sim, rituais que ali também, né? Aqueles círculos de pedra e toda sim, que também o círculo representa o útero feminino e tudo mais, né? sim, sim. Até a chegada dos romanos também na Inglaterra, né? Os romanos fizeram de contábil. Sim. Enfim, foi a história, né? Foi a história, Foi a história. né? É. E que aí traz essa questão aí do patriarcado, né? Quer dizer, entramos no ano 2000 e o número regente é o 2, né? O ano Sim. 1000, o número regente era o 1, Hum, né? era um. Que era aí o Exato. princípio já, né? É o número masculino também, né? E é interessante que a grande mudança, né, que eles estavam esperando da ascensão e tudo mais, era no ano 2012, né? O ano Foi. 12 do ano 2000, né? Aham. E ali já aconteceu uma grande mudança, Sim, sim. mas se você pensar, nós estamos no ano 2021, que é exatamente o oposto, né? É o inverso, né? O 12, 21, se somado a 33, é, 33. e Olha. 21 no 12 é ainda a força do 1, né? Desse princípio, dessa ação mais contundente aí, vamos dizer assim, mais Certo. inflexível e tudo mais. E o 2 já é uma energia de acolhimento, é o feminino Exatamente. entrando, É. é a flexibilidade, são as conexões, é você se permitir, se A aceitar, se gentileza, acolher, né? Ser gentil, tudo, né? a bondade, né? E o 21, o 12 é a trindade, o 21 é o número iniciático. Então, nós, no meio da pandemia, Pois né? é. A gente está no meio da É. pandemia, né? E no É. ano 21, que é um processo iniciático, né? Muita gente acordando, muita gente despertando nesse momento, né? E a gente precisa entender que esse feminino não é para virar uma gangorra. Agora são as mulheres. A hora fora dos Não, homens, nada agora é disso. das É. mulheres. Não. É a integração dessas É. duas forças dentro de nós. Senão a Dando gente não vai lugar chegar para cada nunca, um. Ah, exatamente, né? Senão a gente não chega nunca a lugar nenhum. sim. Então, é esse entendimento que eu vejo que Madalena traz, né? Ela é um ser múltiplo, Uhum. ela não é um ser único, assim, né?
É. em termos de força de quem ela é, não, né? E já veio aqui não como uma só, mas enfim, são outras histórias. Mas ela traz aí essa força da curandeira, essa força dessa sabe? Porque é a sabedoria, o feminino representa a sabedoria, é a Sofia, né? É o princípio da sabedoria, o masculino é o conhecimento. Mas conhecimento sem sabedoria não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. E a sabedoria, sem ter essa vazão aí, também por onde dar a vazão, né? Também não chega. Então, é o yin yang. É o yin yang. A gente precisa dos dois, né? Não tem um mais importante do que o outro, mas ela fazia essa contraparte com Yeshua, né? O Jesus, né? O nome que então ele era o comunicador, ele comunicava. Ela era a sabedoria. Ela era aquela que estava ali junto, né? Fazendo essa alquimia magnífica, né? Dentro desse processo todo, e deixaram esse legado para nós. Eles deixaram esse legado para nós, né? Quando você chega lá em Glastonbury, tem as duas linhas lei, a de Micá, a de Miguel e a de Maria, né? As duas águas, uma de ferro, né? E a outra, quer dizer, uma representando o feminino e a outra representando o masculino, né? Segundo Rodrigo Romo, Jesus é um aspecto de Micá. E esse universo é o universo de Micá, Miguel, né? E que Jesus é um aspecto desse ser, né? Dessa magnitude aí. Então, a gente vai vendo, quando a gente vai lendo, vai pegando informação, é o tal como uma colcha de retalhos, né? A gente vai costurando ali, e você vai conseguindo um quadro maior dessa história, né? É muito, 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 muito rico, né? Muito rico, né? Muito. E eu creio que a gente cada vez mais a gente pode acessar, né, Dulce, essa energia, né, que está tão disponível, né, assim, eu acho que não só a energia, né, né, de Madalena, da natureza feminina, mas dos lugares de poder, né, eu acho que mais do que nunca a gente está tendo a oportunidade de vivenciar, de ter uma visão mais ampliada quanticamente falando, né, ou seja, agora parece que é mesmo, né? Então, a gente pode invocar esses locais, né? Trazer essa energia, né? Para o nosso coração, para os nossos ventres, né? Enfim, que possam né? Assim, nos nutrir, nos estabilizar, né? Trazer saúde para os nossos chakras, né? Enfim, para a energia que nos compõe, né? Então, eu acho isso muito incrível. Eu acho que eu estou vivendo muito isso, assim, sabe? Tipo, na carne mesmo, né? Eu invoco, entendeu? Glastonbury, sabe? Eu invoco Charles Well, eu invoco Madalena, né? Assim, eu invoco, né? Toda essa diversidades, né? De manifestações, né? De cura, né? Que vem para realmente nos ajudar, né? Acessar, que a gente possa acessar a nossa grandeza, né? Abraçar essa grandeza, abraçar juntos, né, enfim, com mulheres, né, com homens, né, enfim, com seres humanos, né, que estão comungando dessa mesma energia, né. Então, acho que nesse momento, mais do que nunca, eu acho que a gente, dentro das nossas casas, com as nossas limitações, né, é muito importante que a gente acesse tudo isso, né, para a gente poder olhar as coisas, né, com maior consciência, né, com saúde, com força, com fé, né, de que tudo pode ser transcendido, né, que a gente possa realmente, enfim, dar esses saltos, né, de consciência que está sendo oferecido para nós, né, e aí eu acredito muito nisso, assim, eu tenho vivido muito isso, sabe,
Tem sido muito importante para mim. Você deve ir lá fisicamente, mas enfim, enquanto a gente não volta, a gente não vai lá, no seu caso, volta, né? A gente pode acessar, né? Enfim, de outras formas, e sempre. E daqui, sei lá, um bom tempo, quando a gente puder ir lá, a gente pode continuar fazendo esse movimento, né? Porque eu acho que é entrar dentro dessa natureza que nós somos, né? Eu estou aqui, mas eu acesso esse local, né? E aí eu posso, nossa, me beneficiar de tudo isso, né? E quando a gente entende que somos seres múltiplos, né? Quando a gente entende que a gente não é só essa carne que está aqui, né? Exato. Isso aqui é só a parte visível de uma estrutura que é muito maior, né? Essa conexão com esses locais é isso. É óbvio que é muito bom a gente viajar e estar nos lugares, mas se você se conecta, você está, né? E você vai estar na essência, se você vai estar na frequência e na vibração do local ou dos seres, né, que a gente invoca, né? Isso. Então é mágico, e tudo isso que a gente está vivendo está propiciando exatamente isso. Quer dizer, não estamos podendo viajar, fazer isso e aquilo, mas a viagem não é só física. Exatamente. Né? A viagem não é só física. Né? A gente viaja de outras formas. Né? E talvez essas viagens de outras formas até sejam mais intensas do que as físicas. Né? É isso que eu tenho sentido. Não tem essa parte humana de ego, sabe assim, de dúvidas, de etc, etc, etc. É a parte essência nossa que está experienciando, né? Então, exatamente, traz aí uma outra força diferente, né? É diferente, mas não sei se é menos. Talvez seja mais, né? Porque quando você quer conhecer, né? Tem os lugares são lindos, você quer passear, né? Então você não fica tão concentrado, né? Naquele estado contemplativo, vamos dizer assim, para você entrar em contato com as forças, com as informações. E quando a gente vai de outra forma, não há essa distração aí, né? Não há essa né? As duas formas são maravilhosas, né? As duas formas, porque eu adoro viajar. Eu também amo viajar. Pegar um avião, andar de trem, assim, nossa, eu lembro de tantos lugares que eu fui, não é? Muito, muito incrível, assim. Mas também acho que expandir a nossa consciência, né, também em relação a isso, né, que você pode usar os outros corpos, né, que a gente tem, né, não só o físico, né, e acessar toda essa grandeza, né, essa potência, né, que está presente nesses locais, né, aí a gente pode se nutrir muito, né, e isso alimenta muito a nossa alma, né, e nos ajuda nesses momentos, né, difíceis, né, enfim. Assim, né, falando do externo, vamos dizer, né, então acho que a gente tem essas inúmeras possibilidades, né, Dulce? Eu acho que acessando, né, e se abrindo, acho que tendo um coração aberto, né, e buscando a consciência, né, eu acho que isso é muito, mais do que nunca, assim, eu acho que nesse exato momento de 2021 é muito importante, né, para o nosso desenvolvimento humano, né? Sim. Eu sinto isso, né? E esse movimento que está forte, né? Porque de repente uma infinidade de grupos, né? De círculos de mulheres, muita coisa eu vejo acontecendo. que eu
pelo fato de talvez eu sempre... Meu ascendente é Gêmeos. Adoro ler e estudar, eu não consigo ler um livro de uma vez só. Eu leio 3, 4, 5, 6 livros ao mesmo Tudo tempo. junto. Então, minha cabeça é muito ativa, né? Mas essa questão aí que a gente está vendo, né, desse feminino, né, vibrando, vindo à tona, né, para a gente desacelerar, porque está pedindo isso, Tá né, pedindo. desacelera, silencia, aquieta, escuta, né? Porque Sim. isso é do feminino, isso está vindo com muita força. Ao mesmo Sim. tempo que isso está aí, né, no planeta, né, porque esses grupos de Madalena ou do feminino, de Então, repente eclodiu assim, né, sim, no nossa. planeta. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é como se fosse uma informação deturpada ou uma confusão, né? Uhum. Porque os homens também têm o feminino, Sim, como sim. nós também temos o masculino, né? São forças. Nós não estamos falando de gênero, nós estamos falando Não. de força, né? É Sim. uma força que existe dentro de nós. Mas, assim, quando eu vejo grupos indo por uma via, pleiteando a questão da valorização da mulher, óbvio que tem que ter, é óbvio, nós passamos, mas os homens também passaram. A Sim, quebra todos do nós. feminino em todos nós foi desastrosa, vamos dizer assim, para Verdade. ambos os sexos, né? Sim. Mas quando a gente vê determinados grupos falando que o homem já nasce culpado só pelo fato de nascer homem, aí você Sim. fala assim, meu Deus do céu, onde é que vai Sim. parar essa história? Não é briga de Sim. sexo, não é guerra de Não, não é nada sexo, disso. pelo É, contrário, é fusão, é é a fusão. integração, é unidade, é equilíbrio que Uhum. cada um de nós, como seres humanos, precisamos ter. Exatamente. Essa unidade interna, até para gerar o filho, ou gerar a luz, ou os nossos corpos de luz, nós precisamos dessas duas unidades íntegras e Exatamente. unidas, e não É, brigando entre si. exato. Porque chega Cada de um com... briga, né? Aí a É, gente não, não volta lá cabe na época, mais, eu né? nasci nessa época, né? Uhum. Época hippie, eu nasci nessa época. Faça amor, não Uhum. faça guerra, né? É muito melhor fazer Sim, amor do que sim, fazer guerra, né, gente? E a gente vê que sim. ainda até hoje as pessoas não saem da guerra, Da né? guerra, Mas exato, essa exato. guerra externa é uma guerra interna, é É. só o reflexo, O que né? tá Então a gente fora que tá precisa, dentro, né? exato, a gente precisa olhar para isso. E Uhum. aí a história toda de Madalena, e não só a Inglaterra, né, com o Poço Sagrado lá, mas a Muitos... Europa, né, tem Europa, é. muitos poços, quase toda Notre Dame, quase toda a catedral tinha o poço, Sim, porque era sim, via de comunicação. Por isso a gente foi sim, queimada muitas sim, vezes, né? Porque a gente sim. se comunicava com outras forças, né? Quando você Exato. fala, eu chamo, eu clamo, eu É, viajo. Isso é do é, feminino, é o é. feminino que faz isso, né? A Uhum. força do masculino ela é mais objetiva dentro de nós. É aquela que vai dar o impulso para que a gente coloque a nossa vida caminhando. Mas esse Isso. feminino é essa magia, né? Uhum. É essa coisa assim da nutrição, da cura, sabe Do assim, acolhimento, né? sim, sim, da Nossa, uma arte, da delícia. música, das É, danças sagradas, né? Por isso que nos dias de equinócios era o quê? As mulheres iam para as matas fazer as danças sagradas, exato, é muito incrível, né? chamar pelas Maravilhoso. forças, né? É, muito
Quando eu estive lá, também eu fui lá em Stonehenge, mas também um muita ônibus gente. atrás do outro, aquela coisa mecânica, você tem que pegar um ônibus aí, tem que ficar tanto tempo, não sei o quê, pá, cheio de gente. Esses lugares a gente tinha que ir sozinho. Sozinho. Preferência, né? De preferência. De preferência. A Ana Para Paula você poder, né? Isso mesmo. A Ana Paula está falando aqui, verdade, equilíbrio do yin e do yang. É a grande chave, né? É a grande chave, virada de chave. Sim, É a a chave. Dulce. Nossa, muito incrível, viu? Mas assim, olha, já passou um pouco do horário, né? Aquele receio que a gente tem, né? De cair, depois, não sei se como que fica, mas, né? Vamos então, a gente encerra, enfim, depois a gente né, vê como seria. A gente, né? Pode se estender, mas eu acho que é uma riqueza muito grande, né? Poder falar de tudo isso, né? De poder trazer todas essas experiências, né? Que você viveu fisicamente, né? E eu fico muito assim grata, né? Muito feliz de poder partilhar todas essas, né? Enfim, de todas essas experiências tão assim enriquecedoras, né? Para nosso desenvolvimento, né? Para o nosso acesso à nossa natureza, né? Real, né? Vamos dizer assim, né? Então, muita gratidão. A Valéria aqui. A Valéria Lei do amor, aqui, a lei do Valéria. amor. Beijo, Valéria, é isso, né? Lei do Inclusive, amor. tem aquele livro, que é uma trilogia, né? Que é o livro O Segredo do Anel. Ah, sim! Né? O Segredo do Anel, o Livro do o Amor. Livro do Amor. E o último não foi... Não tem em português. Não foi traduzido. Príncipe é o Príncipe Poeta. Né? Eu tenho ele, está ainda em tradução. Eu tenho uma série em tradução, meu santo Cristo, né? Mas é aquilo, né? É a única tônica, é o amor, né? Tudo isso que a gente está vivendo é para aprender a voltar para essa frequência dessa lei, né? A gente conseguir operar essa lei, a gente não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Na lei do amor, pronto. Com certeza. Né? Aliás, é a chave para a gente mudar de frequência, é o amor, né? Sim. É o respeito, é o amor, né? Então, são os passos que nós temos que dar dentro de nós para poder caminhar para evoluir essa humanidade aqui. A gente precisa. Muito. Exatamente, expandindo, então, né? Cada vez mais. Então, Liliane, obrigada pelo convite. Muito obrigada a você. Um grande beijo no seu coração. Foi. Outras lives virão, com certeza. Sim. Eu sinto, assim. Essas conversas são boas, né? As partilhas da alma, né? São muito especiais, né? E eu te agradeço muito, viu, de coração, porque você é uma pessoa que eu amo muito e tenho certeza que a gente, né, deve ter trilhado aí coisas, né, juntas aí, né, com certeza, né, e realmente é uma gratidão muito, né, muito, assim, profunda, né, por essas lives, né, por essas oportunidades, né, que esse momento está nos dando, né. Sim. Muito obrigada, viu? De coração, muita luz sobre você, sobre sua família, seu caminho, sua jornada, seu trabalho, que é muito grandioso. Muito obrigada mesmo. E continuamos juntas aí, unidas. Isso, obrigada. Sobre você também, né? Que as bênçãos da deusa né, esteja presente, né? Assim seja. A Rogéria falando aqui, que adorou e que tem recordado muito a nossa viagem. Eu também, viu, Rogério? Tem conversado muito com o Milton, para a gente voltar. Nós temos que já começar a pôr foco, para a gente, já... Com certeza, na hora certa. O foco é o nosso masculino. O foco é o nosso masculino. Então, nós temos que já colocar esse foco aí desse masculino para já projetar essa viagem e deixar o nosso feminino tecer as sincronicidades para isso acontecer.
Né? Aí, Isso Lilian, mesmo. vão junto com a gente, né? Ah, claro, com Essa... certeza, tô dentro. Por favor, não esquece de mim. Viu? Não, esqueço não. É, é Né? uma A gente tem que gratidão. ir já É, criando isso aqui com dentro, certeza, né? com certeza. É, Muita gratidão, viu? E muita gratidão, né, para o Glastonbury, para o Charles Sewell, né, pela energia de isso, Madalena, que está nos ajudando, que está nos apoiando, né, e que cada vez mais isso possa se, né, expandir e todas nós juntas ouvirem, né, o chamado e sim, responder esse chamado, sim, né? Acho que isso é o que está, sim. né, dentro dos nossos corações, né? É Tá bom? isso, é a gente escutar e seguir, Isso, né? com Seguir, simplicidade, ouvir o né? chamado, né? Ouvir o chamado e seguir. Nós temos que... Uhum. Ó, quem falou? Rogério, 2022 é bom, né? 22 é o Vamos lá. número, 22 é o número de Madalena, Pois né? é, É a minha missão nessa vida mais aqui, minha ainda, tarefinha é 22 também. se Ó, intensifica mais ainda, com certeza. Vamos lá, então. Então, um beijo grande, viu? um beijo No seu enorme. coração, tá? A gente Eu também, continua muitas junto. bênçãos também, você, família, sua mãe, Muito obrigada, assim é. tá bom? Beijo E um grande, muito... beijão para as meninas todas, e meninos, né, que estiveram aqui Sim, que junto com a estiveram gente. aqui, super, super, muito obrigada de coração. E a gente continua aí. Um beijo, uma boa Isso. noite, viu, para você e para todos. Obrigada. Obrigada para você também. Até, Até. até. Tchau. Tchau. Uhum.